Aqui o desporto é rei. Livre Direto, um programa com a apresentação de Luís Carvalho, às segundas-feiras a partir das 7. Aqui estamos no seu programa de desporto da Rádio Pernos, Livre Direto, e agora vamos falar de ténis de mesa. Uma modalidade muito conhecida, muito querida em Portugal e não só. E para início de conversa, vamos dar aqui um breve historial do ténis de mesa, que surgiu na Inglaterra no século XIX, imitando o jogo de ténis num ambiente fechado. Objetos do dia-a-dia eram usados como equipamento. Uma fila de livros poderia ser usada como rede, uma rolha de garrafa como bola e uma caixa de charutos como raquete. A popularidade do jogo fez com que as empresas de brinquedos iniciassem a venda de equipamentos comercialmente. As raquetes antigas eram muitas vezes feitas de madeira, que gerava muito barulho, criando o nome ping-pong. A partir daí o nome ping-pong foi largamente usado, até que uma empresa inglesa, Jajac, registrou a marca em 1901 e então os outros fabricantes passaram a usar o nome de ténis de mesa. Uma inovação importante veio com James Gibb, um inglês apaixonado pelo jogo, que descobriu umas bolas de celuloide em uma viagem aos Estados Unidos em 1901 e achou que seriam ideais para o jogo. Logo em seguida, em 1903, A.C. Wood, um outro inglês, inventou uma versão moderna da raquete com uma borracha colada sobre a lâmina de madeira. A popularidade do ténis de mesa cresceu em 1901, quando torneios foram organizados, livros foram escritos e um mundial não oficial ocorreu em 1902. Em 1921 foi criada uma Associação de Ténis de Mesa e, logo em seguida, a Federação Internacional de Ténis de Mesa em 1926. Foi a cidade de Londres que se sediou o primeiro Mundial em 1927, mas só em 88, em Seul, é que o desporto se tornou olímpico. O ténis de mesa é muito popular na China, sendo a segunda modalidade em popularidade. O país possui cerca de 10 milhões de praticantes federados. Tal popularidade é fruto da massificação promovida pelo então líder comunista Mao Tse-tung, devido à adaptação do desporto a espaços reduzidos, ideal para o país mais populoso do mundo. No mundo, estima-se que há 300 milhões de praticantes ocasionais e cerca de 40 milhões de praticantes federados, distribuídos entre 186 federações filiadas na Federação Internacional de Ténis de Mesa. Relativamente aos cacheiros, porque os nossos convidados fazem parte do Grupo de Futebol Empregados do Comércio, uma resenha muito breve. O ténis de mesa no Grupo de Futebol Empregados do Comércio surgiu, segundo consta, no início dos anos 30. Em janeiro de 1952, entre outros, o clube fez parte daqueles que formaram a Associação de Ténis de Mesa de Santarém. Dentro dos cacheiros, esta foi a modalidade que durante mais anos e de forma ininterrupta foi praticada. Até a época de 91-92, o clube esteve sempre filiado na Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, mas a partir desta altura, e como as equipas a nível do distrito iam diminuindo ou desaparecendo, os responsáveis da coletividade optaram por se inscrever no Inatel. O ténis de mesa deixou de ser praticado no clube por volta da época de 95-96 e, até àquela altura, esta modalidade foi aquela que mais títulos e troféus conquistou para o clube. Agora está de volta ao ténis de mesa, está de volta esta paixão por esta modalidade. Começo pelo João Duarte, treinador dos cacheiros. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Diga-me, meu caro João, dar a conhecer um pouco da sua história e a sua envolvência na modalidade. Como é que descobriu esta modalidade? Como é que se apaixonou por esta modalidade? Isto remonta, antes de tudo, boa noite, e quero agradecer, portanto, por nos terem dado esta oportunidade, que é também uma forma de podermos divulgar a modalidade. A minha paixão pelo ténis de mesa começou nos anos 64, 65, quando eu vim morar, portanto, para Santarém, e em 64 os Leões de Santarém foram campeões nacionais da 3ª divisão, e na época seguinte, em 65, foram campeões nacionais da 2ª divisão. Eu nessa altura frequentava a sede dos Leões e ainda tentei jogar futebol, mas a bola atrapalhava-se muito comigo. E como ali na sede havia lá uma mesa e os séniores treinavam era à noite, eu comecei, portanto, a gostar da modalidade e foi aí que eu iniciei, portanto, a minha atividade a nível do ténis de mesa. Naquele tempo só se treinava ao sábado à tarde.
porque o nosso querido Joaquim Salvador foi quem me iniciou a mim e aos da minha geração, porque praticamente começámos quase todos nos Leões. E depois em 69, quando houve a fusão dos Leões com o Operário, parte da estrutura que estava nos Leões, uns vieram para os Caixeiros, outros foram para a Académica e alguns ficaram, portanto, no que é hoje a União. E depois, a partir daí, digamos que eu estive sempre ligado aos Caixeiros. Depois joguei nos vários clubes, de Santarém, na Académica e no União, esporadicamente, mas a minha casa, efetivamente, foram e são os Caixeiros. Entretanto, houve várias vicissitudes de cada um, não é? Os Caixeiros na época, os Caixeiros e os outros clubes, porque Santarém foi muito forte a nível nacional. Santarém chegou a ser a segunda potência a nível nacional, portanto a seguir a Lisboa. Tínhamos 3 equipas na primeira divisão, portanto os Caixeiros, a Académica e a União chegaram a disputar o campeonato nacional da primeira divisão. Na época de 80, que foi a época de ouro, os Caixeiros estiveram numa competição europeia. E isso conseguiu-se porque em Santarém houve excelentes jogadores, mas estavam sempre distribuídos pelas várias equipas. Ou jogavam no União, ou jogavam na Académica, ou jogavam nos Caixeiros. Nunca tiveram todos juntos. Nessa época conseguiu-se juntar todos nos Caixeiros. E realmente aí foi a época de ouro, portanto conseguimos lutar numa competição europeia. Depois, até final de 90, as equipas foram desaparecendo do distrito, as vidas das pessoas também se foram alterando, uns porque iam estudar para Lisboa, outros porque iam trabalhar, outros porque não podiam, e as coisas foram-se diluindo, e a nível do distrito praticamente o ténis de mesa desapareceu. Eu em 1990, juntamente com outro amigo mesmo de ténis de mesa e amigo pessoal, que era o António Figueiredo, fizemos um almoço em que juntámos todos os que tinham praticado nos Caixeiros. Fizemos um almoço no ringue, já a procurar cativar os que já se iam afastando e procurar arranjar miúdos para se iniciar e para que realmente que as coisas não morressem. A minha vida depois também se alterou e dos outros também. Depois 91, 92 os clubes praticamente tinham desaparecido e os Caixeiros ainda foi o único que manteve, e tivemos ligados ao Enatel. E depois daí para cá foi a decadência, portanto foi um descalabro, pronto. E foi quando encerra a atividade aí na volta de 95, 96, não é? Exatamente. Ora bem, e agora tenho aqui talvez os 2 mais jovens convidados que têm tido neste programa desde que ele começou. Também não começou há muito tempo, e quase que me atrevo a dizer que serão os mais jovens durante algum tempo. O Afonso Valharinho e o Manuel Rodrigues, 2 praticantes de ténis de mesa, ambos com 11 anos, que eu também vou querer e vou gostar que eles se apresentem ao auditório da rádio. Meu caro Afonso, apresenta-te, diz-me lá quem tu és, onde nasceste, idade já disse, tens 11 anos, e acima de tudo como é que o ténis de mesa apareceu, porque é que começaste a praticar o ténis de mesa? Então, eu sou o Afonso, tenho 11 anos e comecei a jogar, foi na festa de anos do meu primo. Ele tinha lá uma mesa e convidou-me para jogar. Depois, nos meus anos, também me ofereceram uma mesa. Depois o meu pai começou a jogar comigo e o meu outro primo também jogava. Descobriu o clube dos Caixeiros e depois convidou-me a ir para lá. O que é que te atraiu? Porque claro que isto é a pergunta normal, porque não o futebol, não o basquete, não outra modalidade mais conhecida, porque o ténis de mesa? O que é que te atraiu no jogo para teres ficado fã e atleta e tornaste atleta do... Gosto de ver a bola de um lado para o outro, também jogo futebol e gosto de ténis de mesa, ainda não sei qual escolher. Não sei. Mas já estás com algum sucesso no ténis de mesa. Manel Rodrigues, também 11 anos, a mesma coisa que eu pedi ao Afonso, apresenta-te. Sou Manel, tenho 11 anos, sou de Santarém e fui jogar ténis de mesa porque tudo começou com uma mesa pequena. Depois, mais tarde, no Natal, o meu pai e a minha mãe ofereceram uma mesa maior. Eu estava à procura, eu também já andei no futebol, procurei um novo desporto
E depois lembrei-me do ténis de mesa. E pronto, foi assim que surgiu. O que é que a mesma coisa que eu perguntei, a mesma situação que eu perguntei ao Afonso, o que é que te atraiu no jogo? O que é que te faz gostar tanto da modalidade e do jogo? Não sei muito bem explicar. É quando eu chegava a casa e ia logo jogar. E pronto. E gostava muito, e gosto muito. Mas vocês já tinham visto jogos de ténis de mesa para televisão ou, portanto, foi algo que não. Quando eram os Jogos Olímpicos ou coisa que não? Não, só vi um jogo dos Jogos Olímpicos da seleção, mas já andava no ténis de mesa. Afonso, tinhas visto os jogos de ténis de mesa? Sim, os Jogos Olímpicos e a seleção. E depois fui para o clube, já andava lá no clube. Ok. João, 95-96 os Caixeiros encerram a atividade e agora voltaram e regressou-se e aparentemente em força a revitalizar esta modalidade. Como é que apareceu a oportunidade, como é que surgiu a oportunidade de recuperar uma modalidade tão histórica no clube? Ela, na minha mente, ela esteve sempre presente, só que eu não tinha a disponibilidade que tenho neste momento. Entretanto, o Fernando Graça falou comigo para, portanto, voltarmos a criar a secção, só que eu fiquei um bocadinho renitente porque eu entendia que não estavam criadas as condições para que a modalidade pudesse ser praticada em condições razoáveis, porque não existem condições razoáveis em Santarém. As condições que existem neste momento é aquelas que existem quando eu comecei. Portanto, e isso não se coaduna com as exigências de hoje. Ou seja, os mesmos espaços, o mesmo material? O material é diferente, mas o espaço continua a ser o mesmo. O ténis de mesa atingiu uma velocidade muito grande e devíamos ter uns espaços em que os miúdos pudessem desenvolver os movimentos de forma normal e não estarem ali restritos e com os movimentos condicionados. E não existem essas condições. Nunca existiram, já quando na época áurea do ténis de mesa em Santarém já não existiam esses espaços, já se falava sobre isso, portanto que devíamos de criar um espaço próprio só para o ténis de mesa, porque o ténis de mesa tem que ser praticado em condições, tem que haver silêncio, não pode haver barulhos para perturbar, quer dizer, se já nos adultos isso nos perturba, os barulhos distintos que aparecem, para os miúdos ainda é pior. Portanto, os miúdos, qualquer barulho, qualquer coisinha, distraem-se logo. Neste momento, a prática é na sede do clube, onde qualquer pessoa entra, não é? Exatamente. Pronto. Ela, inicialmente, a Scala Bisport, na altura era a Scala Bisport, criou-nos um espaço lá embaixo na nave, só que aquilo, as mesas eram topo com topo, era pouco largo, tinha pilares, o chão não era bom, tinha espigões nas paredes e isso, portanto, os miúdos, até mesmo nós, inadvertidamente, se nos encostássemos, podíamos nos ferir. Depois passámos para a escola prática, para uma lateral do pavilhão, mas aquilo só, as condições eram melhores em todos os aspectos. Só que a partir das 6 horas, 6 e tal... O outro espaço era ocupado com os treinos do futsal e do handball e portanto era uma barulheira infernal, não havia hipótese de ficarmos lá. Então optámos por voltar ali, portanto, para os Caixeiros. É um espaço diminuto, muitas das vezes temos de desmontar uma mesa ou duas para que os miúdos possam fazer os movimentos mais amplos, portanto, para não ficarem confinados ali e ficarem logo constrangidos em relação aos movimentos, e temos de nos ir governando, portanto, com o que temos. Neste momento estamos a falar de mais ou menos quantos praticantes de ténis de mesa? Neste momento só formação, não é? Neste momento só formação, isso é um outro aspecto, mas neste momento a formação temos 10 miúdos. Portanto, há treinos todos os dias, é evidente que nem todos vão todos os dias, se pudesse ir todos os dias seria o ideal, porque o ténis de mesa exige muitas horas, porque é um desporto de muita precisão, portanto exige muitas horas, portanto, e quanto mais horas eles treinarem, mais depressa, portanto, conseguem evoluir. Pronto. Porque no início, quando o Fernando falou comigo, a minha intenção e a minha ideia, se tivesse conseguido concretizar, era
começar pelo princípio e pelo fim. Ou por outra, começar pelo fim e pelo princípio, que era criar uma equipa de veteranos para que os miúdos, quando aparecessem, vissem os mais velhos e começassem logo a ter ali assim alguém em quem se reverem. Porque numa primeira prova que nós fomos, isto dá vontade assim um bocadinho de rir, mas nós fomos, e eu quando ia no caminho ia dizer para eles que vocês vão ver jogadores mais evoluídos que vocês, com mais velocidade, mas vocês não têm que se a ganhar. E então nós chegámos um bocado mais cedo para aquecer. E estás a gostar da experiência? Está a ser aquilo que tu estavas à espera em termos de satisfação? Sim, está. Estou a gostar de praticar. Manel, mesma coisa, começaste há quanto tempo? Eu comecei há um ano e alguns meses, em 2012, e estou a gostar, sim, mas não pensei que fosse evoluir assim tanto. Pronto. Apesar das dificuldades, da falta de espaço para treinar e de horas? Não pensava que fosse evoluir assim tanto. Não é estar a criticar o Sr. João, o Sr. João treina muito bem, mas não, mas não estás a criticar, estás a elogiar, estás a dizer que não estavas à espera que evoluísses, estás a elogiar, estás a elogiar o trabalho. E Afonso, mas notas diferença de quando começaste a jogar do que fazes agora, não é? Apesar das dificuldades que o João aqui falou, de falta de espaço e de horas para treinar. Sim. Manel, mais alguma coisa? Disseste que estás a gostar e é uma experiência que está a ser interessante. Sim. O Afonso diz que ainda não sabia qual era o desporto que ia optar, que joga futebol e coisa, e tu já está definido na tua cabeça que é ténis de mesa que vais seguir ou ainda é a pensar? Ainda falta um bocado para acabar a época, mas se calhar não sei. E não sabes ainda? Não sei. Ok, estamos à conversa com o João Duarte, treinador dos Caixeiros de ténis de mesa, e também com os jovens atletas Afonso Fagarinho e Manuel Rodrigues. Fazemos agora uma pequena pausa para os compromissos publicitários. Já voltaremos a seguir para falar um pouco mais desta experiência e deste projeto de regresso do ténis de mesa aos Caixeiros. Estamos de volta à conversa com João Duarte, Afonso Fagarinho, Manuel Rodrigues, falar de ténis de mesa e no caso concreto deste regresso dos Caixeiros a esta modalidade, à prática desta modalidade. E agora começar com o Afonso, que há pouco tempo foi convocado pela Associação de Ténis de Mesa de Lisboa para fazer parte da seleção regional que disputou uma prova interseleções na cidade de Setúbal nos passados dia 1 e 2 de fevereiro. Tiveste juntamente com atletas do Sporting, do Top Spin, o treinador foi o Jorge Catarino da ADL Torre. Como é que foi a experiência, Afonso? Conta-me lá. Foi bom, foi a primeira vez que fui e foi a primeira vez que houve na classe de infantis. Estivemos num hotel, dormimos os três, os dois do Sporting e eu, e foi bom, ficámos em terceiro, acho que foi terceiro lugar. E notaste diferença entre ti e os jogadores que faziam parte da seleção de Lisboa? Sim, havia um que está mais evoluído, foi o que ficou em primeiro no campeonato distrital, eu fiquei em segundo e pronto, depois só os outros dois ficaram em terceiro e em quarto. E em termos de conquistas, o que é que a nível individual ou coletivo, o que é que podes dizer aos nossos ouvintes? O que é que que medalhinha já arrecadaste? Já ganhei uma taça no torneio João Monteiro, terceiro lugar, e no torneio de Natal de 2013 fiquei em segundo lugar. Manel, e tu, em termos de conquistas, medalhas, troféus, o que é que também já fiquei em primeiro lugar no torneio de equipas, juntamente com outros atletas, e já no torneio de Natal de 2013 também fiquei em segundo lugar. Então agora fazer uma pergunta, posso começar pelo Manuel. Qual é o teu ídolo? Ou os teus ídolos, quer a nível nacional, quer a nível internacional de ténis de mesa? A nível nacional
é o Marcos Freitas. E a nível mundial é o Malong, da China. Jogador chinês. E o Timo Boll, da Alemanha. São os teus grandes ídolos. E tu? Para mim, que jogam melhor. São os que jogam a nível mundial, sim. E tu, Afonso, qual é o teu ídolo a nível nacional ou ídolos? E a também nível nacional também o Marcos Freitas e o João Monteiro. E a nível mundial também o Malong. São esses os jogadores que mais aprecias. Amigo João Duarte, apesar das dificuldades, apesar da falta de espaços, apesar de todos esses problemas, a verdade é que as conquistas têm aparecido, os resultados têm aparecido. É fruto de muito esforço e dedicação da sua parte, mas também esforço, dedicação e empenho da parte deles, não é? dos atletas. Tem que ser, quer dizer, porque se não forem eles, portanto, eles é que estão na mesa, eles é que estão a jogar. Portanto, o meu empenhamento é procurar transmitir os conhecimentos e procurar corrigi-los naquilo que eles estão a fazer mal. E, portanto, depois o comportamento deles na mesa, portanto, se não houver empenhamento deles, portanto, isto tudo vai deles. E agora o futuro perante estas dificuldades, perante estes problemas, e se o problema dos espaços e logístico não for resolvido, este projeto de regresso do ténis de mesa aos Cacheiros tem pernas para andar ou tem mais dificuldades para andar? Tem pernas para andar, porque os problemas de agora são os problemas do antigamente, quer dizer, nós vivemos sempre com dificuldades. O ténis de mesa e as modalidades pobres, neste caso o ténis de mesa, viveu sempre com dificuldades e viveu sempre da carolice de alguns. Foi sempre assim. Isto foi sempre assim. Portanto, não há nos outros clubes que eu saiba, é exatamente a mesma coisa. Porque para o ténis de mesa há sempre poucas pessoas, portanto, não atribuem muita importância, porque não atribuem isto, e isto tem que funcionar só à base dos carolas. Isto tem pernas para andar se aparecer mais um ou dois, quer dizer, porque ser só um sozinho é sempre muito complicado, porque noutros tempos não havia as distrações que há hoje. Hoje há muitas distrações e noutros tempos não havia, quer dizer, todas as nossas energias eram canalizadas, portanto, para ali. Neste momento não, há muitas distrações, os miúdos têm muita coisa com que se divertir, com que se distrair, portanto as dificuldades são as mesmas, mas terá que aparecer sempre mais alguém, porque sozinho é muito complicado. Como é que está também não deve estar com grande saúde, como é que está também o panorama a nível distrital, a nível do Distrito Central do ténis de mesa? A nível distrital, o que é que nos pode dizer? Quando nós começámos, não havia ninguém, éramos só nós. Entretanto, depois, o Sporting de Tomar tiveram conhecimento, entraram em contacto comigo, já fizemos alguns jogos estranhos e também também têm formação. Portanto, tem uma equipa de veteranos, isso aparece sempre lá, acho que são 3 ou 4, e portanto têm a formação. Posteriormente apareceu o Montamora, é um clube perto de Fátima, que também tem formação. Só que esses clubes estão filiados na Associação de Leiria. Portanto, para eles possivelmente é mais perto, é mais prático, mas nós optámos, portanto, por ir para Lisboa, que eles também, de Leiria, também nos fizeram essa proposta, mas nós optámos por ir para Lisboa, porque para já a distância, para nós, é quase a mesma. E em Lisboa sempre há mais competição. Sim, o nível competitivo é claramente superior, não é? O nível competitivo, portanto, também é diferente, apesar de eu também, como estive afastado disto muitos anos, quando cheguei a Lisboa fiquei completamente decepcionado, porque Lisboa, sendo o distrito que é, tem 6 equipas só a fazer formação. São 6 clubes, não são 6 equipas, são 6 clubes que fazem formação. Ora, nas épocas de 70 e de 80, eram para aí 40 ou 50 ou 60 clubes, todos com miúdos. E agora está reduzido só a 6. Portanto, Lisboa perdeu um bocadinho do protagonismo que tinha, portanto foi tudo lá para cima, é para Mirandela, é para o Porto, é Açores e é Madeira. Portanto, aí, efetivamente, é que o ténis de mesa, portanto, está mais desenvolvido. Portanto, e também está mais desenvolvido porque também tem outros apoios. Portanto, as entidades, portanto,
portanto, locais e exatamente, apoiam. Também apoiam, portanto, de uma maneira, portanto, completamente diferente, e criaram condições. Condições para isso. Em caso para as autoridades aqui em Santarém, quer a autárquica, quer a própria Viver Santarém, perante essas dificuldades que aqui enunciou e que são claras, as conquistas que ele já tem ou seja, deveria dar a essas entidades a possibilidade de pensarem que o ténis de mesa tem pernas para andar e que pode ser uma modalidade que pode trazer títulos e trazer projeção para Santarém. Até mesmo a nível dos miúdos, isto desenvolve os miúdos em todos os aspectos. Em todos os aspectos. É uma modalidade que desenvolve tudo. O que é que poderá trazermos em termos de captação para o ténis de mesa estas conquistas de Marcos Freitas, que ainda recentemente ganhou a Taça da Europa de ténis de mesa, que juntou os 12 melhores jogadores da Europa e ele ganhou. Também as conquistas que Tiago Apolónio e João Monteiro têm conquistado. Lembramos os Jogos Olímpicos e como estivemos bem perto de conquistar uma medalha inesperada, e é curioso, nós estamos aqui a falar em off no intervalo que começou-se a falar do ténis de mesa quando se começou a ter a perspectiva da medalha, mas logo se falhou o acesso à medalha, esquecemos logo estes atletas que tiveram que sair de Portugal para se poderem desenvolver. Mas o que é que se podia tirar para o ténis de mesa local, distrital, desta geração que apareceu e que está a dar resultados ao ténis de mesa nacional? Pois é, a nível nacional, isto, portanto, trouxe um bocadinho, mas só um bocadinho de mais visibilidade, portanto, à modalidade. Porque fora isso, isto nunca aparece nem nos jornais, nem na televisão, não aparece, portanto, não é uma modalidade que seja muito divulgada. Não é? Pronto, a Federação, se calhar, aí também tem um papel fundamental, portanto, mas isto, da maneira como o país está, isto não chega para tudo. Portanto, e depois em Portugal, ele não se desenvolve mais porque nos diversos locais, portanto, quer em Lisboa, quer em Santarém, quer em Tomar, mesmo aqui para baixo, mesmo para o sul, não existem condições para que os miúdos possam se desenvolver normalmente como nas outras modalidades. Há falta de estruturas, mas também há falta de técnicos. Exatamente, há falta de estrutura, mas principalmente a estrutura. Basicamente, não existe uma associação de ténis de mesa de Santarém. Não existe. Ela morreu, portanto, em 90 e poucos, portanto, desapareceu. Neste momento não existe. A Leiria também teve quase a desistir, apareceram agora estes 3 clubes ou 4, também teve quase a desistir. Agora, deveria efetivamente os órgãos oficiais ou as entidades oficiais deviam criar um espaço que fosse só para o ténis de mesa, para que se pudessem lá colocar meia dúzia de mesas, ou 7 mesas, ou 8, mas que fosse só para o ténis de mesa e que estivesse aberto a toda a comunidade, a toda a gente. E depois os clubes que tivessem a formação e que quisessem, portanto, escolhia-se os horários e fazia-se, mas aquilo estaria dedicado não só às escolas, não só a toda a população. Da mesma forma que 10 ou 12 amigos se juntam e vão ao pavilhão ou à escola jogar futsal. Há muita gente que gosta de jogar. Há muita gente que gosta de jogar. Portanto, gosta de jogar ping-pong. Pronto, o ténis de mesa depois já será uma coisa mais a nível competitivo. Porque o ping-pong pode-se jogar em qualquer lado. Praticamente não existem regras. Pronto. E para quem está a ouvir, se calhar alguns mais antigos lembrar-se-ão, mas ainda agora o João Duarte na introdução falou como muito bem. É bom recordar, para quem está a ouvir, que foi o ténis de mesa e em Santarém que trouxe pela primeira vez uma competição europeia. Foi a primeira modalidade em Santarém a trazer uma competição europeia. Foi no velhinho ginásio do seminário, um jogo entre os caixeiros de uma equipa suíça, se não estou a erro. Eu lembro que era miúdo, tinha 13 ou 14 anos ou 15. Era um ginásio completamente à pinha, a ver uns. Exatamente. E exatamente, na época anterior tínhamos ficado em 3º lugar do campeonato nacional, a nível nacional, da primeira divisão. E só depois, muito mais anos depois, é que o basquetebol com o Santarém, com o União de Santarém, depois Santarém Basket, é que veio um jogo em que tiveram participado das competições europeias. Mas a primeira modalidade foi precisamente o ténis de mesa. O que também que mostra que se calhar de Santarém estamos a falar de uma escola e de como é que é dizer, de uma fonte de jogadores de ténis de mesa. E a escola de Santarém era diferente das outras, porque enquanto nos outros clubes iam buscar jogadores a vários sítios, mesmo a várias localidades,
Por exemplo, o Benavente teve uma equipa também a disputar a primeira divisão, mas era tudo jogadores de Lisboa. As equipas de Santarém eram jogadores feitos em Santarém. Portanto, e tinham uma escola própria, tínhamos uma maneira de jogar própria. Portanto, isso aos poucos foi-se perdendo. Portanto, porque não existe. Meu caro Afonso, imaginas ou sonhas um dia estares a conquistar uma taça da Europa, uma medalha nos Jogos Olímpicos, um campeonato do mundo em ténis de mesa? Não sei, era bom, mas ainda não sei. Não pensas assim, ao ouvir o hino nacional, medalha... Às vezes penso. É? Vês que portanto, disseste que o teu ídolo é o Marcos Freitas, peço desculpa. O que é que no jogo dele te seduz, ou o que é que ele tem? Já agora explica a alguém que é um leigo, sou eu, que não percebo, e assumo que não percebo nada de ténis de mesa. Tu podes-me ensinar, e depois o Manel também, o que é que no jogo dele é tão atrativo, e, por exemplo, e também em relação ao team ball, ao alemão que o Manel falou, e ao chinês, o que é que às vezes tentas imitar alguns movimentos dele? Eu sei que não é fácil, tens 11 anos e ele tem já 20 e qualquer coisa, mas... Sim, às vezes tento imitar e gosto de jogo ofensivo, de ataque. O que é que ele é mais forte? Serviço? Ofensivo? O que é que... É o ofensivo. É atacante. Acho que são todos. O Marcos Freitas, o Malong e o Timbol. Acho que são todos. Manel, a mesma coisa. O que é que te atrai mais no jogo do Marcos, ou do Malong, e também do Timbol? É a parte do serviço? É a parte ofensiva, defensiva? O que é que... É a capacidade de atacar também, e nos momentos difíceis, pronto, conseguirem recuperar e nunca desistirem. É isso que eu faço a mesma pergunta a ti que fiz ao Afonso. Sonhas-te um dia ver-te com uma medalha olímpica, com uma medalha de campeão do mundo ou da Europa? Ou ainda não é algo que esteja na tua... Não sei. Acho, ainda não? Não sei. Não é fácil? Não. O que é que vocês jogam individualmente em pares ou só individualmente? Jogamos individualmente. Pares e equipas. Sim. O que é mais fácil? Jogar individualmente Individual. ou... Individual, mais fácil. Porque o pares, coordenar os espaços... Diz. Perde 6 pontos. E pode perder o jogo por causa desse. Individual somos só nós. E nos pares, um está a planear fazer uma jogada e o outro está a planear fazer outra. Enquanto individual, planeia-se a sua, e se errarmos a culpa é só nossa, e se errarmos prejudica a ele e a equipa. Nos pares É preciso uma grande coordenação a jogar a pares. Voltamos lá ao problema do treino, às horas de treino, que devia de haver e que não há nada. E que não há, porque eles, portanto, muitos deles têm outras atividades, não só a nível do desporto, mas atividades, portanto, também escolares. Claro. E isso depois também não permite que eles possam, portanto, vir todos os dias, mas se eles fizerem 2, 3 vezes por semana, já é bom. Eu no meu tempo era só ao sábado à tarde. As escolas vão, porque vai-se construindo pavilhões nas escolas, mas nunca se pensa numa sala para praticar, ou praticar ténis de mesa, por exemplo, quer dizer, prevê-se tudo para o futsal, para o handball, para o basquete, para a ginástica e pronto. E mesmo em Santarém há modalidades que são privilegiadas em relação a isso. Pronto, não vou aqui entrar em polémica em relação a isso, porque também não quero, mas há modalidades que são privilegiadas, portanto criaram-lhe as condições próprias. Portanto, aqui também podiam criar, ou deveria-se criar, e isso, enquanto eu puder, e se eu puder, é o meu sonho, era criar aqui uma coisa mesmo só para o ténis de mesa, mesmo para outras equipas, para fazermos estágios e tudo mais, que viessem aqui outras equipas que pudessem aqui estar, mas para isso tínhamos de ter as condições. Já foram desenvolvidos contactos, além da autarquia e da Viver Santarém, por exemplo, com a Santa Casa e tal, que tem muitos espaços para arranjar espaço para... mas não. Não há o espaço, ou eles pedem mais para... Não, dizem que não há espaços, dizem que não têm espaços. Não, ainda tentámos agora, quando for na escola prática, ver se nos criavam lá um espaço para lá, nem que fosse pelo menos 4 mesas, mas que nós pudéssemos dispor dele quando entendêssemos, mas disseram-nos que isso não era possível e que não havia.
Pois pode ser, quando sair o Euro Milhões, pode ser que isso se consiga. Eu não conheço bem a escola prática, mas aquilo é tão grande, custa-me um bocado a crer que não haja um espaço, não digo para pôr 4 mesas, mas pelo menos para pôr 2 mesas para ténis de mesa, mas pronto. Falámos ainda agora da modalidade e o facto de aparecer esta geração de jogadores como o Marcos Freitas, o Tiago Apolónio, o João Monteiro. O facto de um canal televisivo que por cabo e passa a publicidade da Bola TV ter começado a transmitir jogos do Campeonato Nacional de Ténis de Mesa poderá ser importante para a revitalização da modalidade e para chamar mais praticantes? Não, desde que ela seja divulgada, portanto, e a televisão que é um meio privilegiado, portanto, que chega a muita gente, portanto, é sempre bom porque divulga e isso é bom para a modalidade em todos os aspectos, e para saber, porque esses jogadores, esses 3 ou 4 jogadores, porque existem vários, nós temos jogadores, existem portanto outros. Estou a falar destes 3, são os mais. Esses são os mais, pronto, volto a dizer, tiveram que ir para os estrangeiros, estar a jogar em equipas estrangeiras para poderem evoluir. Portanto, tiveram que sair daqui, pronto, foram. O Marcos Freitas está a jogar numa equipa francesa, não é? O Ponto ACRI, o Saarbrücken da Alemanha tem o João Monteiro, o Tiago Apolónio, que eu não consegui apanhar qual é a equipa que eles. Está na Rússia. Está na Rússia. O jogo está na Rússia. Mas esses pronto, são aqueles que realmente atingiram o topo, mas tiveram que ser. Mas são profissionais, não é? São profissionais, mas isto para se praticar a alto nível tem que ser profissionais. Isto não dá para brincar. Não dá para brincar, até mesmo cá. Os jogadores que temos cá fazem parte da equipa do Sporting e fazem parte do Toledo e do Mirandela e tudo mais, e são jogadores que são que recebem. A entrada nos últimos anos de uma grande comunidade chinesa poderia conseguir trazer-se, porque eu já vi num dos jogos que eu vi na Bola TV, foi o Benfica com o São Roque, vi que o Benfica tinha 1 ou 2 jogadores de ascendência chinesa. O facto, pronto, que é sabido, de muitos chineses terem começado a chegar a Portugal nos últimos 10, 12 anos, poderá também ser uma fonte de recrutamento importante, ou não notam muito isso, pelo menos aqui em Santarém, para essa matéria? Ou será que eles sabem que há ténis de mesa em Santarém? Não, mas eu do Benfica não sei se já tem alguns chineses, agora o Sporting tem. E o Sporting tem porque veio o treinador do Sporting. O Diogo Chen é do Sporting. É do Sporting, sim. Porque do Sporting, o pai dele veio, o pai dele foi jogador da seleção chinesa e veio contratado pelo Sporting e ficou cá. Portanto, o filho depois, também ficou. Agora, dos chineses há facilidade, porque eles são milhares, não é? E se conseguisse, isso era uma forma, se criasse as condições, podia muito bem vir para cá um treinador chinês. Estava a pensar nos chineses e a economia que eles têm de conseguirem arranjarem um espaço, uma sala e serem uns investidores para. Mas isso não. Isso em Santarém é um meio pequeno. É complicado. Meus caros, Afonso e Manel, agora quero que me digam uma coisa. Qual é o vosso ponto forte? Qual é o teu ponto forte no jogo? É o serviço? É o jogo ofensivo? Qual é o teu ponto forte, Afonso? É o serviço e o jogo ofensivo. É esse o teu ponto mais forte? Manel, tu, como é que... Eu não sei, mas eu acho que é a defesa. É a defender? É da defesa? É? Está a perguntar ao treinador se... Não, o que é que tu achas? Pois o treinador já diz. Eu acho que sim. Porque a atacar eu não tenho muita força. Não tenho muita força. Não consegues fazer não consigo fazer com tanta facilidade um movimento atacante, pronto. E defensivamente és... Sim, acho que sou melhor. És forte. Sou ou não? Agora, o treinador é que tu vai. O atleta pergunta, vamos ouvir agora a voz do treinador. Portanto, consegue imprimir pouca velocidade ao jogo, mas é muito bom no bloco e tem uma visão de jogo muito boa. Ele consegue desequilibrar o adversário, portanto ele tem realmente uma visão de jogo boa. E, portanto, consegue colocar as bolas, consegue desequilibrar o adversário e esse é que é o ponto forte dele. E o Afonso tem razão quando diz dos pontos fortes dele, que é o Afonso, pronto, é os serviços e é depois a terceira bola, portanto, o top spin. Ele é forte, pronto. Ainda tem que treinar muito porque são golpes que exigem muita precisão, pronto. E ele muitas vezes precipita-se porque quer ser muito rápido, quer ganhar o ponto muito rapidamente e isso, portanto, muitas vezes é prejudicial.
Eu sei que é um exercício se calhar difícil de fazer, mas não vou deixar de pedir que o faça. Se estes dois meninos que aqui estão e os outros jogadores que têm na vossa equipa, mas falamos agora deles dois, estão aqui connosco, com condições, com condições de treino, com espaço, etc., até onde é que eles poderiam chegar? Estes dois rapazes aqui. É até onde eles quiserem. Depende sempre do empenho deles. Pronto. Uns se calhar com mais facilidade, os outros se calhar com mais trabalho. Portanto, consegue-se lá chegar. Vocês têm, neste momento, em termos de jogadores, têm eles que são infantis e depois qual é os escalões que... Temos infantis, cadetes e júniores. Portanto, júniores, eu consegui apanhar 3 jogadores, que é o Zé Ribeiro, Filipe Quina, Fernando Menino, certo? O Fernando Menino é cadete. É cadete. Uhum. Portanto, só temos o José Ribeiro e o Filipe Quina, que são júniores, temos o Fernando Menino, que é cadete, e os outros são todos infantis. Portanto, disse-me que era 10 jogadores, né? Que neste momento tem tem por lá passado muitos, mas isto é uma modalidade que realmente eles gostam e querem, ou então eles andam um pouco tempo e depois deixam porque não julgam que aquilo se calhar que se aprende com muita facilidade e não aprende, é uma coisa que realmente querem e é preciso gostar-se. Às vezes quando estou a ver os jogos eu digo com toda a sinceridade, percebo que tem que ser horas e horas e horas de dedicação e treino por a velocidade que o jogo atinge, e quando nós estamos a ver os melhores a jogar, é impressionante a capacidade de quem defende para responder ao jogo ofensivo adversário, mas também de quem e depois do contra-ataque e depois do ataque, porque o jogo atinge uma velocidade tal que é impressionante, e às vezes eles estão tão distantes da mesa e conseguem estar a defender os ataques do... Exato, pronto, porque é um jogo em que o cérebro tem de processar muita informação ao mesmo tempo, muita informação. Portanto, por isso a concentração tem que ser máxima. E grande parte dos movimentos já têm que estar automatizados. Já têm que sair por instinto. Porque não dá para estar a pensar como é que eu vou fazer. Quer dizer, aquilo já tem que estar automatizado. Por isso é que exige muita hora, exige muita concentração e exige um esforço mental que tem que ser forte mentalmente para se atingir a alto nível. Manel, quando vais para um jogo, para uma competição, estás nervoso ou estás calmo? És o rapaz calmo? Ou nem por isso? Estou nervoso, mas acho que consigo esforçar-me um bocadinho. Depois vais acalmando durante o jogo. Mas às vezes acalmo demais. Por exemplo, quando estou a ganhar por uma longa distância, às vezes acalmo mais e depois acabo por fazer um deslize. Relaxas-te um bocadinho, pensas que o jogo já está... Penso que o jogo E tu, Afonso, como é que é? Estás nervoso? Estás calmo antes dos jogos? Às vezes estou nervoso porque às vezes é adversários com que nunca joguei e não sei se são fortes, são de ataque, são de defesa, e há uns que eu sei que são um bocado mais fortes. Já vou... Vais analisar, à medida que o jogo vai correndo, é que vais vendo como é que o adversário... Sim. Mas és também assim como o Manel, quando estás a ganhar por uma diferença grande, relaxas um bocadinho também, ou não? Estás sempre concentrado? Sim, às vezes quando estou a perder ainda tenho mais garra para tentar dar a volta, e quando às vezes estou a ganhar por muito também relaxo, e depois às vezes sou surpreendido quando o adversário começa a apanhar, digamos assim. Olha, estamos quase a terminar. Isto, como eu vos disse, isto era rápido, passa depressa, e ainda por cima quando a conversa está interessante. E aos vossos colegas, aos vossos amigos, porque é que devem ir jogar ténis de mesa? Manel, diz lá. Não percebi a pergunta. Diz aí ao microfone, como se os teus amigos estivessem a ouvir, porque é que eles devem experimentar e tentar experimentar o ténis de mesa? Porque a maior parte dos rapazes da minha turma... Rapazes e raparigas? Não, raparigas não. As raparigas não. A maior parte dos intervalos estão sempre a jogar. Sim. Nas mesas da escola. E acho que deviam experimentar para ter mais técnica, porque eles não jogam ténis de mesa ainda, jogam ping-pong. A bater bolas, não é? Sim, jogam ping-pong. Ok, Afonso, diz lá, o que é que disseste dizer aos teus amigos, aos teus colegas agora, aproveitando aqui o microfone, porque é que se deve experimentar, porque é que deve ir jogar ténis de mesa? Ajuda na concentração, temos de estar concentrados para realizar as coisas e
pronto, eles lá na escola. Ainda bem que agora falaste nisso, lembrei-me de uma pergunta. Isto é a conversa, como costumamos dizer, com mais cerejas. Vocês notam desde que estão a jogar ténis de mesa que em termos de escola estão mais concentrados nos estudos do que estavam antes de começar a jogar, ou não há grande diferença? E a melhorar a cabeça a muitas pessoas. Estavas a dizer que ajuda a concentrar o ténis de mesa. Notas-te que ou já eras muito concentrado nos estudos ou melhoraste com o... Melhorei um bocado, acho que ajuda. Assim, para os mais distraídos, ajuda a concentrar-se mais. Eu penso, quando estou num teste é como se estivesse num jogo. Tenho que ter a mesma concentração, mais ou menos. Muito bem. Excelente lição. Amigo João Duarte, para finalizar, gostava de estarmos aqui mais um bocadinho a falar, mas o tempo é rei e manda. Uma última mensagem que quisesse deixar para quem gosta de ténis de mesa, e acima de tudo já o falou, se calhar é repetir, mas de qualquer das formas não deixa, nunca é demais referir-se, dar um apelo relativo para que o ténis de mesa em Santarém possa ter sucesso. Eu não digo que só em Santarém. O apelo que eu deixo aqui é mesmo para aqueles que gostam mesmo do ténis de mesa a nível do distrito, não só de Santarém. De Santarém é para aquelas pessoas que possam ter alguma disponibilidade, mesmo que estejam ligados a outros clubes. Seria bom que voltasse a haver a Académica, que voltasse a ter, que a União de Santarém voltasse a ter. Nos Caixeiros já existe, mas aqui à volta, em Tomar também há, no Entroncamento também houve nos Riachos, houve em Rio Maior, houve em Abrantes, houve tanto sítio onde houve ténis de mesa. O apelo que deixa é a essas pessoas que se existirem nessas localidades, se existirem em Carolas e que queiram, nós disponibilizamos o que for necessário, o que estiver ao nosso alcance, podemos lá ir ajudar, para eles iniciar, e podemos levar lá os nossos miúdos. E é esse apelo que eu deixo, para ver se o ténis de mesa no distrito se voltava a ser aquilo que foi. Olha, agora isto é para o Afonso e para o Manel. Vamos combinar aqui uma coisa. Daqui a 12 anos eu estou a entrevistá-los sobre a vossa conquista da medalha nos Jogos Olímpicos ou do Campeonato do Mundo ou da Europa. Fica combinado? Daqui a 12 anos uma entrevista? Se estivermos aqui. E se eu cá estiver, né, também? Ok, foi a conversa extremamente interessante e agradável com João Duarte, treinador de ténis de mesa dos Caixeiros, e com os jovens atletas de 11 anos, Afonso Vagarinho e Manuel Rodrigues. Falámos de ténis de mesa, foi esta a modalidade rainha nesta emissão do Livre e Direto. Despedimos por aqui, agradecemos a todos a vossa atenção e o facto de terem estado connosco nesta emissão. Voltaremos para a semana para mais uma emissão do seu programa de desporto da Rádio Pernos, Livre Direto. Livre Direto. Aqui o desporto é rei. Livre Direto. Um programa com a apresentação de Luís Carvalho. Às segundas-feiras a partir das 7.